Olá, nono ano, sou a professora Rosiane de Geografia e continuaremos a falar sobre a Ásia. Porém, na nossa aula de hoje, nós iremos destacar os aspectos populacionais e culturais desse continente. Quantas características do continente asiático temos? É o maior continente do mundo, com quase 30% das terras emersas do planeta, chegando a quase 45 milhões de quilômetros quadrados no seu território. O continente mais populoso do mundo, com mais de 4 bilhões de habitantes, segundo a última pesquisa, mais de 4 bilhões e 400 milhões de pessoas. Dos 10 países mais populosos do mundo, 6 encontram-se no continente asiático. São eles a China, a Índia, a Indonésia, o Paquistão, Bangladesh e Japão. Esse continente também é banhado por 3 oceanos. A sul está o Oceano Índico, o Pacífico está a leste e o Oceano Glacial Ártico ao norte desse continente. As principais religiões seguidas no continente são o islamismo, o hinduísmo e o budismo, características culturais que veremos a seguir. Quanto às características populacionais desse continente, também é importante destacar que a população asiática é predominantemente rural, vivem no campo, em áreas férteis de planícies fluviais. A população ela se distribui de forma irregular pelo território, principalmente devido a fatores naturais que dificultam a ação humana, a ocupação humana, como a existência de desertos, áreas frias e elevadas altitudes, ou seja, no continente asiático existem áreas com grandes concentrações populacionais em detrimento de outras áreas que apresentam verdadeiros vazios demográficos. Entre os problemas acarretados por essa grande população, nós temos aqueles problemas relacionados às cidades que não possuem infraestrutura adequada para atender a essa grande quantidade populacional. Por isso, faltam moradias, empregos, água, saneamento básico, hospitais, o que ocasiona também problemas ambientais, como a poluição do ar, das águas e grande quantidade de lixo produzido diariamente. Quanto à densidade demográfica do continente asiático, nós podemos analisar este mapa que nos esclarece essa distribuição irregular da população pelo território. Observemos que essas áreas mais escuras, mais marrom escuro, são as áreas mais densamente ocupadas pela população asiática, que são áreas litorâneas e áreas próximas a rios. Enquanto essas áreas mais claras, marrom claro e amarelo, são áreas, como nós vimos anteriormente, bastante desabitadas, principalmente por questões naturais, como a existência de desertos, montanhas e áreas de clima muito frios, como essa parte amarela no norte do continente. Nós observamos nessas imagens agora o exemplo de áreas do continente asiático que apresentam verdadeiros vazios demográficos devido a questões naturais. Essa primeira imagem a gente pode observar uma cadeia de montanhas. Essa segunda e terceira imagem a gente observa áreas desérticas também que não favorecem a ocupação humana. E a última foto, a quarta foto, a gente observa uma área de clima bastante frio, localizada no norte do continente asiático, que também não favorece a ocupação humana, formando vazio demográfico. Quanto ao crescimento populacional e à desigualdade na Ásia. Os fatores que colaboraram para o crescimento demográfico acelerado na Ásia foram as elevadas taxas de natalidade, inclusive alguns países como a Índia, é cultural as famílias terem uma grande quantidade de filhos. Outro fator é a redução dos índices de mortalidade, graças à melhoria das condições de higiene, ao maior acesso ao saneamento básico e também à ampliação do atendimento médico hospitalar. Isto é, se nascem muitos filhos e houve uma redução da natalidade, ou seja, diminuiu o número de mortes, a tendência é que a população cresça. E foi isso que ocasionou esse grande crescimento demográfico nos países asiáticos nas últimas décadas.
Porém, os países asiáticos eles apresentam um grau de desenvolvimento humano bastante diferenciado. A maior parte dos países apresenta uma má distribuição de renda, indicadores de mortalidade infantil altos, a reduzida expectativa de vida, altos índices de analfabetismo e também no modesto poder aquisitivo de grande parte da população asiática, ou seja, a renda da maior parte da população é muito baixa. E dentre os países asiáticos, a gente destaca alguns países que têm melhores condições de vida, que têm um melhor índice de desenvolvimento humano, que podemos destacar o Japão, Israel, onde quase inexiste analfabetismo e outros problemas que a gente acabou de ver. Pois bem, como vimos anteriormente, a grande população do continente asiático gera uma série de problemas, principalmente urbanos. E, devido a isso, alguns países eles têm adotado políticas de controle da natalidade, dentre os quais iremos destacar a China e a Índia. A China, ela adota a política do filho único. E na China, onde foi implantada a política do filho único nas áreas urbanas, pois nas áreas rurais pode-se ter o segundo filho desde que o primeiro seja mulher. Quem tem o segundo filho nas cidades paga multa e perde direitos de cidadania para a criança. E isso, é claro, não é bom, pois na China não há hospitais ou escolas particulares e os ricos podem pagar as multas, diferente dos pobres. Na China também não é permitido aos pais ou familiares saber o sexo do bebê antes do nascimento, devido ao infanticídio feminino. Ou seja, muitos pais, devido à tradição de o homem carregar o nome da família, quando tinha seu primeiro filho, mulher, acabavam provocando um infanticídio, né? Acabavam matando ou abandonando as crianças meninas. Agora a Índia. A Índia também ela promove o controle de natalidade. Na Índia foram realizadas políticas de conscientização por meio de comunicação e planejamento familiar nas escolas. O governo decidiu, inclusive, reduzir o preço dos aparelhos de TV na Índia para que a população assistisse mais, se entretesse mais e tivesse menos quantidade de filhos. Pois bem, iremos continuar falando sobre a população, agora em seu aspecto cultural. A diversidade linguística. O continente asiático há uma grande quantidade de idiomas, de dialetos falados, né? Dentre os quais o principal deles, o mais falado, é o mandarim, que é a língua falada na China. O hindi, ele é falado por 70% dos indianos, o árabe, o japonês, o inglês e o eslavo, e o português. A gente pode destacar também que existe esse idioma falado no continente asiático, na cidade de Macau, na China. E quanto à diversidade cultural e religiosa na Ásia, podemos destacar que muitas são as religiões praticadas nesse continente, e o hinduísmo e o budismo são predominantes na Ásia Meridional e no Sudeste Asiático. O confucionismo tem destaque na China e esta filosofia prega que o homem pode atingir a perfeição através da educação e conhecendo o caminho dos antigos. O shintoísmo destaca-se no Japão e o termo Shinto quer dizer caminhos dos deuses e constitui de crenças e práticas religiosas de tipo animista. Podemos destacar que esse continente também ele é o berço das religiões mais praticadas no mundo, que é o islamismo, que tem origem no Oriente Médio e tem grande aceitação na Ásia Central, o judaísmo de origem em Israel e também não podemos esquecer do cristianismo, que é a nossa religião predominante no Brasil, que também teve origem em Israel, no continente asiático. Então, queridos, esse continente é bastante importante, tem muitas características interessantes e este conteúdo que nós vimos hoje, vocês podem encontrar no capítulo 11 do livro didático de vocês. E por hoje nossa aula fica por aqui. Estude bem, faça as atividades
e até a próxima.